Bom dia, amigos do meu canal, Delmir Francisco. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer os 104 inscritos, né? Um pouquinho, né? Mas que curtem matemática e curtem meu canal. Quero agradecer sempre, independente de ser um ou dois. E aqueles também que não se inscrevem, mas curtem as aulas, né? É isso aí. Lembrando que estaria aqui também agora, né? Vamos iniciar agora que vai iniciar a jornada de aulas, de muitas aulas. Acabou o carnaval, acabou a farrazinha, né? Festa que era de vocês, curtiram, né? E agora eu vou trazer um pouquinho de revisão, né? Novas aulas aí para vocês no meu canal. Lembrando que ainda não tem um quadro para explicar diretamente como os outros canais de professores, né? Eu uso a questão, uso ela resolvida de uma maneira passo a passo e vou explicando o que eu fiz. Se o aluno entender, legal. Se o aluno não entender, paciência, né? Então, hoje aqui eu trouxe uma questão, né, do meu grande amigo Carvalho. Se eu não me engano, ele mora no Maranhão. Ele pediu para eu resolver essa questão, ele fez a linha de raciocínio dele, né? Eu estava dando uma olhada, eu achei que ficou meio um pouquinho assim, meio coisa, porque eu fico preocupado. Ele chegou no resultado, né? Mas não, né, chegar no resultado por uma prova que seja objetiva, beleza, você chegou no resultado, marcou, acabou. Agora, numa prova discursiva, ele vai ter que mostrar o correto, né? Então, essa é a minha grande preocupação com a solução dele. Mas, vamos lá. A questão que ele mandou fala o seguinte: um aluno prestou vestibular em apenas 2 universidades. Suponha que, em uma delas, a probabilidade que ele seja aprovado é de 30%. Opa! Então, se ele é aprovado, a probabilidade para ele ser aprovado é de 30%, reprovado, consequentemente, 70%. Né? Enquanto a outra, né, pelo fato da prova ter sido mais fácil, a probabilidade de aprovação sobe para 40%. Então, na outra universidade, a probabilidade de ele ser aprovado é de 40%, ou seja, 60% também de ele ser reprovado. Tá bom? Então, a questão, a princípio, estou lendo com calma, 30% numa para ser aprovado, 70% reprovado. Na outra universidade, 40% para ser aprovado, 70% para ser reprovado, tá? Nessas condições, a probabilidade que esse aluno seja aprovado em pelo menos uma, olha aqui, essa palavra pelo menos uma, tá? Essa frasezinha aqui, pelo menos uma, é de tamanha importância em questões, tá bom? Pelo menos uma dessas universidades é D, a letra A 70%, letra B 68%, 70%, 68%, 60%, 58% e 52%, tá bom? Então vamos lá, lembrando que ele vai tirar 2 universidades, né? Então ele quer pelo menos uma delas ele ser aprovado, concorda? Então, quando ele fala pelo menos uma, então se ele for aprovado em 2, ele está ali pelo menos umas, beleza, pelo menos uma, beleza. Se ele for aprovado em pelo menos em uma faculdade, ele está em pelo menos uma, sim, beleza. Tá? Então, essa que está aí, que o cara pensa, pô, mas ele foi aprovado em 2, mas ali está pelo menos uma. Então, é esse cuidado que eu quero que você tenha, Carvalho, nessas questões onde fala pelo menos uma, pelo menos 2, exatamente uma, exatamente 2, esses cuidados nessa parte aqui da questão. Então, se ele falasse exatamente uma, então uma só acabou, o 2 não ia entrar. Entendeu? Então, como que eu separei, como que eu resolvi essa questão? Eu resolvi por parte, ó. Então, vamos lá. O primeiro caso, ele é aprovado na primeira e reprovado na segunda. Tem pelo menos uma? Sim, tem. Então, para ele ser aprovado na primeira faculdade, ele tem 30%. Eu representei aqui, na hora de resolver, na forma decimal, quer dizer, 0,3 é a representação decimal de 30%, tá?
e 0,6 é a representação decimal de 60%. Agora, da onde que eu tirei o 0,6? Porque, olha só, ele está aprovado na primeira, mas reprovado na segunda. A segunda, 40% não está aprovado, então 60% reprovado. Como são eventos independentes, tá? Estuda lá, probabilidade de eventos independentes. A gente tem que multiplicar usando o mesmo espaço amostral. Então, fica 0,3 vezes 0,6 deu 0,18 na representação 18%. Então, separei o primeiro caso. Tem pelo menos uma? Sim, beleza. Agora vamos para o segundo caso. Aprovado nas duas. Tem pelo menos uma? Tem. Então, ele entra também. Aprovado nas duas. Para ser aprovado nas duas, tem que ser 30% na primeira e 40% na segunda. 0,3 vezes 0,4 deu 0,12, 12%. Tem pelo menos uma? Tem duas, mas tem pelo menos uma. É esse que eu quero cuidado, esse pelo menos. Se ele falasse exatamente uma, esse cara aqui não entra, esses dois aqui não entravam. Ele quer exatamente uma, tá? Mas ele fala pelo menos uma. Aqui tem pelo menos uma? Tem. Aqui tem pelo menos uma? Tem. E vamos para o nosso terceiro e último caso. Ele ser reprovado na primeira, tá? Para ele ser reprovado na primeira, 70%, 0,7, tá? Então, 70%, 0,7. Mas aprovado na segunda, então 40%, deu 28. Bem, esses são os casos. Primeiro caso, 18%. Segundo caso, 12%. Terceiro caso, 28%. É só somar os três casos, né? Um somatório de probabilidades, né? Opa, desculpa. Somar esse, 12 mais 18 mais 12 dá 30, mais 28, 58%. Letra D de dado. Então, tranquilo. Cuidado, tá? Se ele falasse pelo menos exatamente duas, seria somente esse, 12%. Pelo menos exatamente uma, seria esse e esse. Então você tem que ter cuidado com esse cara aqui, tá? Esse pelo menos, isso serve muito para aquela aplicação de conjuntos, tá? Que eles falam exatamente uma, exatamente duas, pelo menos, tá? Então é isso. Essa é a questão, a resolução está assim. Cuidado que eu representei número decimal, fiz a multiplicação com número decimal. Você poderia também ter representado 30%, aqui 30 sobre 100, e aqui 6 sobre 100. Aqui poderia também 3 sobre 10, na maneira simplificada, 6 sobre 10. Daria, na multiplicação, daria igual, só que teria que converter para número decimal e, por sua vez, para uma taxa percentual. Melhor assim, que 0,3 representa 30%, 0,6 representa 60%. Show? Um abraço a todos, espero que tenham gostado aí dessa explicação aí. É uma questão bem assim puxada, né? Que o aluno, eu acho que ele como eu falei para o Carvalho, né? Deixa eu ver meu tempo aqui, se dá tempo de eu falar mais um pouquinho aqui. Dá tempo de falar um pouquinho, são 10 minutinhos de gravação. Como eu falei para o meu amigo Carvalho, se eu não me engano, ele lá do Maranhão mesmo, ele perguntou, sim, fazer questões repetidas? Sim, o acúmulo de informações em matemática é muito válido, gente. Você fazendo muitas questões, quando você pegar uma questão de concurso, vai estar uma questão parecida, com a mesma linha de raciocínio, você vai sair fácil dela. Porque concurso, gente, é tempo. Se você perder tempo em uma questão, você não vai se embolar nas outras, e aí você vai acabar o quê? Chutando. Você tem chance de acertar? Sim, tem, mas é menor, né? Então, o acúmulo de informações em matemática, porque quando você olhar uma questão dessa, ó, 30% representa 0,3 aqui. Então, se o aluno não tiver esse conhecimento, ele não conseguiria abrir aqui, então teria que fazer de outro jeito, tá? Só que você não vai ter calculadora lá. Mas é isso, gente. Um abração, tá? Bom dia para todos e curtem aí o meu canal. Não precisa se inscrever, somente curtir e aproveitar os vídeos.